Olá, pessoal. Eu sou a professora Joyce e nessa aula de inglês do 7º ano, nós vamos ver a terceira pessoa do singular no presente simples, a forma negativa, para complementar a aula anterior. Então, relembrando aqui, o presente simples é o tempo que nós usamos para falar do momento presente. Então, ali no exemplo, I don't go to school in quarantine, é um presente simples negativo. Eu não vou à escola na quarentena. Ações corriqueiras ou habituais, como, por exemplo, my brother doesn't study on weekends. Meu irmão não estuda aos finais de semana. Fatos. It doesn't have active volcanoes on Brazil. Não há vulcões ativos no Brasil. E opiniões, sentimentos, desejos, algo que você queira expressar, como, por exemplo, I don't like pumpkin. Eu não gosto de abóbora. Próximo. E aqui relembrando o que é a terceira pessoa do singular em inglês. O pronome he, que é ele, she, que é ela, e it, que nós usamos para tudo que não for ser humano. Então, para falar de objetos, animais, plantas, para falar do tempo, clima, e também frases que em português seriam sem sujeito, como no exemplo, it rains a lot in January. Chove muito em janeiro. Então, não tem sujeito nessa frase em português, mas em inglês é muito poucos casos que não tem sujeito, por isso usamos o it. Na forma negativa, nós mantemos o verbo principal inalterado. Então, aquelas regras que nós vimos na aula anterior, a gente usa só para a forma afirmativa. E nós acrescentamos o auxiliar do após o sujeito, antes do verbo principal, juntamente com o not. Porém, como a terceira pessoa tem alteração fonética, nós alteramos o verbo do de acordo com as regras, ou seja, como ele termina em o, a gente acrescenta o es e fica does, junto com o not. Então, aqui no exemplo, I play piano, but George doesn't play any instrument. Eu toco piano, mas George não toca nenhum instrumento. Então, a gente usa o doesn't como auxiliar e a gente pode usar tanto a forma extensa do not como a forma contraída, contracta, doesn't, que as duas são corretas. Aqui nós vamos ver essa aplicação num texto. Então, eu tirei um trecho de um texto de um blog, que é esse que a gente vai ver em seguida, tem essa foto dessa família, para a gente já começar a entender do que fala. Pode passar. E aqui a gente tem o texto em inglês, a gente vai fazer aquele trabalho de sempre, de compreender, porque olhando assim parece que não dá para entender nada. Então, vamos ver as perguntas. Então, a gente vai primeiro destacar todas as formas negativas do presente simples, vai identificar o sujeito de cada ocorrência para saber de quem o texto está falando, vai entender do assunto tratado e dar um resumo da compreensão com aquelas nossas técnicas de conhecer as palavras e identificar também o gênero do texto, que tipo de texto a gente está tratando. Então, aqui em verde eu marquei os auxiliares e em laranja eu marquei os verbos principais. Então, aqui no título nós já temos doesn't bother, bother que é incomodar, e temos doesn't listen, que é não escutar. Então, não me incomoda, não escutar. Aqui também no primeiro parágrafo marquei de novo doesn't listen, don't make, que é não faço, ou não faz, depende do sujeito, doesn't listen novamente e doesn't use. Então, é um texto sobre escutar alguma coisa. A gente já conseguiu ver que é alguém que não escuta alguma coisa. Aqui nós marcamos, então, os sujeitos. Então, aqui no título, a gente começa com uma frase sem sujeito. Então, doesn't bother. Não incomoda, algo assim. E my child, minha filha, meu filho, não escuta. Ali depois tem my daughter, que é minha filha. Então, já sabemos que o texto está falando da filha de alguém. Ali, I don't make, eu não a faço. Ali, she doesn't listen, ela não escuta. E your child doesn't use, seu filho ou sua filha não usa. Aqui, agora, nós marcamos as nossas palavras conhecidas nesse verdinho mais cor de menta aqui. Então, temos secret, segredo, instructions, instruções, orders. Então, a gente, que accept, que é aceitar, decision, que é decisão, valid, que é válido, reasons, que parece razões, example, que é exemplo,
manners, que parece maneiras, e natural, consequência, que é consequência natural. Então, a gente já sabe que o texto fala sobre alguém que não se incomoda da criança não escutar, a menos que tenha razões válidas, algo assim, tem sobre instrução. Então, a gente já sabe que é sobre um comportamento infantil, por exemplo. Aqui nós marcamos as palavras conhecidas, e essa altura a gente já conhece bastante do texto, praticamente ele inteiro. Então, here's my secret, que é aqui o meu segredo, usually, que é usualmente, me, que sou eu. Então, o título a gente já consegue ler praticamente inteiro. Não me incomoda, minha filha não me escuta. Então, a gente não precisa nem conhecer esse when para saber que é quando, por exemplo. E aqui temos home, casa, porque... e fazendo essa organização, a gente já vai conseguir chegar no resumo do texto bem legal. Sugiro em casa, vocês tiverem como fazer com canetas coloridas também, ou marcar de maneira diferente, fica bem interessante para trabalhar o texto. E aí a gente vai ver o resumo. Não me incomoda quando a minha filha não me escuta. Aqui está meu segredo. Minha filha usualmente não me escuta em casa, porque eu não quero fazer com que ela me escute. Eu raramente dou ordens para que ela faça as coisas. Eu peço para ela seguir instruções, mas normalmente faço pedidos. Quando ela não escuta meu pedido, eu aceito sua decisão, a menos que haja razões válidas para ela aceitar. Outro exemplo, se sua filha não usar as boas maneiras na casa de um amigo, pode não ser convidada de novo. É uma consequência natural. Então, a gente já conseguiu entender, já conseguiu ver todos os usos, tanto em oração sem sujeito, como em oração utilizando a terceira pessoa, que no caso aqui é my daughter, minha filha, então ela. E a gente consegue compreender o texto para saber qual o gênero dele. Como eu falei no começo, é um texto publicado num blog, então é um relato pessoal, um artigo de opinião, algo desse tipo. Pode passar. E aí, essa é a nossa aula dessa semana. Espero vocês na próxima aula. Bons estudos e tchau.